Na SPAR? Também. Na SPAR, professor da SPAR, professor da rede estadual, né? E pra gente aqui, servidor aí, ó, é o Tão grande amigo nosso também. E pra gente aqui da Universidade Tecnológica, às vezes a gente fica. É uma universidade muito técnica, né? Tecnicista, né? E às vezes falta um pouco, né? Às vezes a gente tem um pouco de carência desse debate, dessa discussão que às vezes passa ali. É algo que está tão presente como essa mesa que a gente vai fazer hoje, é algo que está aí, né? Querendo ou não, é uma cobertura quase que constante da mídia, né? A respeito do que acontece, lógico, né? Com as suas manipulações e tal, mas é algo que está tão presente que às vezes passa despercebido no nosso dia a dia, sabe? É uma pena ainda, infelizmente, a gente não conseguir atrair ainda tantos estudantes para isso, né? A gente acredita que, devido à condição de horário, das 6 horas, a galera da engenharia geralmente fica na parte da manhã e na parte da tarde aqui, chega às 5h30, a última coisa que quer é ficar em um espaço de discussão. Mas enfim, aqui a gente tem alguns guerreiros aqui que vai com certeza colaborar com a discussão. A gente vai ter a exposição do professor Cícero, né, que é professor do Colégio Estadual da Arce Costa, professor de História, professor. Geografia, História e Geografia e Arte. Legal. O professor também é ator, né, professor? Já foi em algumas peças já do senhor, né, muito bacana. Fez a encenação agora? Não, nós produzimos e dirigimos o Alto da Paixão. Ah, legal. Até perdeu a cabeça. Ah. E o professor Osmar também, que é parceiro nosso aí, antigo também, professor da Unespar, do departamento de pedagogia. Professor que é a cabeça ali do espaço latino-americano, né? Professor do espaço Marx, tem um grupo de discussão muito bom ali também, discussões socialistas, enfim. E hoje a gente traz essa discussão, né? A atual situação política do Brasil e suas perspectivas, né? E a gente queria um pouco desse parecer, sabe? Com relação ao que acontece, né? Principalmente assim, uma fala de âmbito do governo mesmo, o que acontece, por que a situação está montada da forma como está montada, quais são os interesses que há por trás, um pouco disso e um pouco de uma perspectiva mesmo do que irá acontecer. Hoje, eu até fiz algumas postagens no evento do Facebook referente à saída do PMDB, né, que está desenhada para isso mesmo, né? O Michel Temer quer ser presidente, né? E como que isso vai se estruturar, né? Quem está julgando a Dilma Rousseff, né? Que a gente viu lá dentro dessa proposta. Os partidos que ainda mantêm a base do governo, quem que vai dar sustentação, os ministros que ainda ocupam a participação do PMDB estão abandonando, né? Por que disso, né? Por que há esse interesse de abandonar, né? É para não se queimar junto ao governo ou há de fato interesse de candidatura para 2018, enfim. Acho que tudo isso são coisas que a gente pode trabalhar hoje, né? Aí a gente tinha colocado para tentar ter um controle, né? A gente está começando dentro do horário, né? De uns 15 a 20 minutos de fato dos dois professores, e aí a partir daí a gente abre uma exposição geral. Quem tiver interesse de falar, eu fico aqui no controle das falas, pode ser? Então é isso, professor, fique à vontade. Boa tarde a todas e a todos. Bom, é difícil a gente querer mensurar o tamanho dessa situação no Brasil, política e também econômica, né? Por conta de que é um processo histórico muito longo. Mas vamos pegar de uma perspectiva de um momento específico da primeira eleição do governo Lula, né? Quando o Lula se elege dentro de uma situação internacional bem complicada também. Vinha já de uma crise econômica internacional, né? Os mercados internacionais totalmente abalados por uma
pelo processo capitalista mesmo de auto se consumirem, de situações especulativas. Então a Europa já vinha totalmente com esse abalo sísmico, assim como os próprios Estados Unidos. O governo assume o poder, e aí no caso não é uma avaliação simplesmente do governo do PT, mas o governo que tem uma proposta que nós, enquanto atores de um movimento de esquerda, acredita que vai implementar políticas que rompam com o modelo que nós vivemos. O Brasil vivia até o momento na era FHC. Não era essa a proposta, não era esse também o diagnóstico, o calendário que estava posto com o governo, porque não se governa no Brasil sem coalizões, sem você trazer, né, os partidos e todas as suas amarras para si. Sabe que o modelo no Brasil é outro, que a esfera no Brasil é outra, e inclusive na América Latina, né? O que ocorre? O processo que nós caminhamos com esse governo com a perspectiva de mudanças mesmo estrutural, política estrutural, não acontece, né? Nós começamos com políticas reformistas, adequar a novas situações de inserções dentro da classe econômica mais abastada dentro da nossa sociedade, que vinha no limo, né? Então essa foi a perspectiva vista ali, principalmente do governo Lula. Olha, nós precisamos verificar a situação que era de calamidade, de fome, e tentar resolver isso, né? E se bate muito, se cria uma estrutura, principalmente junto aos problemas sociais. Não se criou uma discussão e um debate, ou até mesmo uma esfera de avançar num novo modelo político. Tanto que a nossa reforma política, a gente nem pode considerar como reforma, né? Não passou de um grande engodo. Depois do segundo mandato do Lula, ele precisa mais força para conseguir manter-se no poder e continuar o projeto de reformas e de reestruturações ali dentro de algumas categorias de avanços, eu diria, sociais, mas de adequações, certo? Porque o grande lobby econômico continua ganhando dinheiro. As grandes estruturas econômicas no Brasil continuam sendo as mesmas e as que bancaram também, inclusive, grande parte, ou melhor, a todos os outros partidos nas eleições. A estrutura política continua a mesma, a estrutura econômica não avança também para mudanças maiores. E aí? Então, uma coisa ninguém vai poder acusar o governo, que tentou se tornar socialista e não conseguiu, né? Tem algumas bobagens que a gente escuta nesse sentido. Bom, no segundo governo nós já sentimos que o lobby capitalista, ou o projeto neoliberal, ele precisa ser implementado. Só que os seus representantes não conseguem inserções diretas no governo. Os projetos neoliberais que estavam lá na Câmara, tentando ser aprovados de alguma forma, né, desde de aprovações de taxas de juros e tudo mais, elas não conseguem avançar, ou seja, não conseguem ser implementadas. Isso é um risco, né? Um risco porque eu preciso que isso aconteça. Ou seja, se o projeto neoliberal que foi estampado nos últimos governos FHC, ele precisava dar continuidade, não consegue dar continuidade no governo Lula, mesmo com todas as coalizões de direita que foram feitas, eu preciso ter presente um governo ou representantes específicos que batam nisso. Nós vamos ter um ataque feroz e mais forte da mídia nesse sentido de querer tornar o governo cada vez mais fragilizado. Ou seja, eu vou criar várias situações e aí a mídia vai ser o grande suporte, o grande elaborador, junto com os partidos que não estavam, principalmente o PSDB e os outros que não estavam com o governo, para construir uma plataforma de retirada do governo que chamam de petista, mas é um governo de coalizão. Ok.
quando nós temos a saída do Lula para a entrada da presidenta, acontece algo feroz, que é justamente a estrutura mais forte ainda do poder de direita para você eleger o seu candidato. Porque eu preciso, a grande ideia não é tirar simplesmente, é implementar o projeto neoliberal de vez no país. Ou seja, implementar os projetos que deliberam o Estado mínimo, deliberam a condição de direitos sucumbidos que nós conquistamos enquanto trabalhadores totalmente retirados. Então, o projeto neoliberal precisa ser realmente concretizado no país de vez. A última fase, né? As nossas estatais serem realmente privatizadas. Esse projeto que não se exauriu, a gente sabe que está na página primeira. Os projetos estão lá para serem votados. E mesmo, acredito que mesmo com o governo Dilma, vão ser encaminhados, porque nós não temos uma representação que bata em cima disso. O que acontece? O pior é as estruturas que se constroem para fazer esse desmonte, né? As estruturas que se constroem para fazer esse desmonte, que conseguem emergir aquilo que a gente achava que estava morto, que são as raízes ditatoriais, presas de alguma forma, silenciadas até então, que vêm à tona e todo mundo fica assustado. Pô, mas não pode, como é que pode isso, né? Não, eles estão lá, estão mais vivos, e se é para complementar e implementar um projeto neoliberal, não importa se seja uma ditadura. Nós tivemos aí 25 anos, beleza, o projeto está em pauta, né? Por quê? O mercado, o projeto capitalista, ele não está paginado a um governo, se seja de ditadura ou democrático. O importante é que o projeto esteja na mesa e esteja sendo implementado. Então, o que a gente vê agora, no segundo mandato da presidenta, é justamente isso. Em nenhum momento se esperava que ela ganhasse. Essas forças realmente foram muito bem estruturadas para que o candidato que representa esse projeto tivesse aí como presidente. O que ocorre hoje no país é justamente uma coisa que a gente nunca achou que fosse assistir: a reorganização dessas forças de direitas, carregando todo um aglomerado de população para externar o seu ódio. Eu acho que isso que é o mais grave, que a gente não retoma de uma hora para outra, né? Na análise de governo, de projeto de governo, a gente sabe, todo mundo sabe que estruturalmente mudou, né? Os avanços mínimos na área da educação, a condição de acesso de uma população muito carente a um outro posto de consumo, todo mundo sabe o que ocorreu, mas o que pagineia hoje, o que a gente consegue enxergar hoje é como socialmente as estruturas políticas que nos representam, sejam de direita, de esquerda, de extrema direita, de extrema esquerda, né, nós não conseguimos entender essas forças que ainda estão muito vivas dentro de um espaço que a gente acreditava já estar vencido, dentro de uma condição que estava vencida, que é o ódio, que é o pedido de sucumbir tudo que é contrário a mim. Eu não consigo conviver mais com aquilo, então mesmo que seja para destruir, eu apoio. E isso está na rua. Ele não está em outro lugar, as pessoas estão lá com bandeiras, não importa se não sei, não. De alguma forma você está ali representando isso, né? E quem conseguiu emergir isso foi essa direita mesmo. Trouxe para nós esse espelho, aquilo que a gente achou que tivesse morto, né? É o ódio racial, é o ódio social, é a extrema expressão de que, se não for o privilégio reservado à minha classe, da qual eu acho que pertenço, né, eu não quero que isso aconteça. Então, hoje, o Brasil passa por uma situação, aí já agora no último governo, não sei se quem do PSDB disse que não queriam tirar a Dilma no primeiro ano. O Aloysio, eu acho, né?
um outro cacique lá que é senador no PSDB. Ele disse assim, a gente vai sangrar o governo até o fim. E aí, o patamar é esse. Tanto que a estrutura nós temos um processo, temos que legitimar isso. De que forma eles criaram isso? A mídia, né? Por que a mídia? Principalmente a Rede Globo. Porque, queira ou não, os movimentos sociais, os movimentos de esquerda, implementados por algumas linhas dos partidos, eles trouxeram à tona a verdadeira face da mídia brasileira. E isso, a Globo, os aglomerados, não aceitam de jeito nenhum. E eles vão realmente para cima até o fim. Eles vão sucumbir, eles vão criar, não importa. Esses dias eu falei assim, mas a gente tem que arrumar uma forma, alguém falando do nosso discurso está na mídia. Eu falei, nós perdemos o bonde, meu camarada. A mídia é deles, os meios de comunicação, as concessões foram entregues a eles. Em qual momento da história nós falamos assim, nós queremos uma mídia nossa, nós queremos um espaço nosso? Em nenhum momento. Em nenhum momento nós fomos disputar lá no governo Lula e desbancar a forma como é distribuída esse bolo. Bater de verdade. Então nós deixamos o bonde passar, acreditando que nós vamos encontrar um espaçozinho no SBT, na Globo. Não, a mídia não vai. A mídia ela é a representação extrema do capitalismo, né? E do capitalismo mais selvagem que a gente possa imaginar, né? O exemplo disso é a CBF, todo o aglomerado futebolístico corrupto que existe. Tá? O problema maior também, nesse caso final da nossa trajetória aqui do governo, e aí representa as nossas instituições, são o passar por cima da Constituição, dos direitos pré-estabelecidos. Hoje nós sabemos que todo o encaminhamento dos processos realizados pelas investigações feitas pelo Ministério Público e pelo juiz